Pergunta é essa, irmãos: quem pode se opor à glória, ao poder? Porque a honra e o poder pertencem de fato a Cristo Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Cristo então em 1 Samuel, capítulo 15. Nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 15. Estudaremos este capítulo inteiro, são 35 versículos, com uma mensagem central, um tema central. E um trecho importantíssimo de transição na história da monarquia de Israel. É importante que à medida que a gente vai pregando no Antigo Testamento, você vá traceando a história dos reis. Nós estamos aqui prestes a ver a transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. Esse é um dos últimos atos. E essa história é importantíssima para o nosso crescimento espiritual também. Ouça com atenção a leitura desses versículos, dessa narrativa, que foi um fato que aconteceu na história do nosso povo de Israel, para o nosso benefício. O texto diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos olhos do Senhor, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que o adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Essa é a palavra do Senhor. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, todos nós precisamos ser ensinados nessa noite. O Espírito Santo de Deus tem uma mensagem para cada um de nós e para mim também, Senhor. Nós estamos diante de um texto tão importante, com mensagens tão cruciais no nosso relacionamento contigo e uns com os outros. E nós pedimos que neste momento o Senhor possa nos instruir. Eu rogo que o Senhor, pela tua misericórdia, use a minha vida para ser um instrumento teu, Senhor, para comunicar a tua verdade. E para que todos nós tenhamos a oportunidade de sondar os nossos próprios corações diante da Tua Palavra, para que cresçamos em Ti, pela graça de Cristo, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem fazer um desenho do quarto delas, bem arrumado, depois da arrumação, tá bom, crianças? Com todos os seus brinquedos, os livrinhos, a cama arrumada, tá bom? E vamos fingir que foi você que arrumou, tá? Porque papai e mamãe... E todo mundo sabe que na vida de família, uma das top 20 frases, por que não dizer top 10? Talvez top 5 frases que os pais dizem para os filhos é: você precisa me obedecer. Você precisa obedecer quando eu mando você arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama. É o que é esperado dos filhos, a obediência. E crianças e filhos sabem como a coisa funciona. Às vezes eles não fazem de pronto aquilo que o papai e a mamãe pedem, eles não obedecem, não arrumam a cama, não arrumam os brinquedos, mas mesmo não fazendo isso, eles tentam compensar, né? Aí o filho vai lá na sala, a mamãe está ali trabalhando na mesa, e ele começa a coçar as costas da mamãe. Mãe, se o seu filho vier e gratuitamente começar a coçar suas costas, você se pergunta: o que está acontecendo? Né? Se seu filho traz assim, claro, ele pode ser gentil e cortês, mas pode ser um sistema de compensação. E não se enganem, meus irmãos, não só são as crianças que fazem isso, os adultos muitas vezes acreditam que podem compensar erros das suas próprias vidas com obras visíveis. É aquele funcionário que mente no trabalho, mas depois doa uma parte do seu salário para uma obra de caridade. Talvez aquela pessoa que vive a semana inteira alimentando a sua carne em rebeldia contra Deus, mas no domingo ela vai à igreja para ficar com paz na sua consciência. Talvez seja aquela pessoa, aquele marido que vacila com algum combinado que ele tinha feito com a esposa, mas depois compra um presente para tentar compensar. Meus irmãos, a nossa cultura, eu diria que particularmente a nossa cultura brasileira, nos ensina a pensar assim: se eu errar de um lado, posso equilibrar fazendo algo bom do outro lado. Mas, meus irmãos, será que Deus
se deixa manipular por esse tipo de barganha? Porque na verdade é exatamente isso que Saul tentou fazer aqui nesse texto, que acaba revelando também o que a gente tenta fazer com Deus. O problema, meus irmãos, é que Deus não quer compensação, Deus não quer aparências, Ele quer o seu e o meu coração. E portanto o que Deus quer é obediência sincera e genuína. Nesse texto de hoje nós vamos ver que a desobediência, ela nos arruína, mas a obediência de Cristo, ela nos salva e nos santifica. De novo, a desobediência nos arruína, mas a obediência de Cristo, ela nos salva e nos santifica. E esse texto é riquíssimo, eu tentei condensar em 4 pontos que eu creio que são centrais nas aplicações desse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente precisa ver o que é a ordem clara de Deus e o chamado à obediência. É um texto tão interessante porque mesmo depois de Saul ter vacilado tantas vezes, Deus mais uma vez dá uma nova oportunidade a esse rei para que ele pratique a palavra do Senhor. O texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Saul dizendo: atenta para o que Deus tem para dizer para você, Saul, ouça com atenção a palavra do Senhor. E o que foi que o texto diz? Assim diz o Senhor dos exércitos, veja, castigarei Amaleque, logo no início do texto, agora pois vai e fere Amaleque. Era para destruir totalmente a tudo o que Amaleque tivesse. Quem era Amaleque? O rei dos amalequitas, ou esse povo que muitas vezes é chamado pelo cabeça histórico. Meus irmãos, nós estamos falando aqui basicamente de guerrilheiros terroristas que eram especialistas em saquear, em roubar, mas no caso de Israel, foram aqueles que, quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, no deserto, esses perseguiram o povo de Israel, causaram um grande mal ao povo de Israel. O Senhor precisou livrá-los no passado, e lá em Êxodo 17:14 a gente lê que Deus não havia se esquecido do que Amaleque havia feito contra Israel, e um dia a conta chegaria, o juízo de Deus alcançaria os amalequitas. Então neste momento agora, séculos depois, é dada uma ordem a Israel, para que Israel elimine todos os homens, todas as mulheres, os bois, os camelos, tudo era para ser exterminado. Meus irmãos, é um daqueles textos que quando você lê assim, você fala assim: rapaz, é por isso, pastor, que eu não gosto do Antigo Testamento, prefiro muito mais o Deus do Novo Testamento, que não tem essas coisas. Meu irmão, minha irmã, se você pensa dessa forma, eu acho que você não entende o Deus da Bíblia toda. Nós estamos aqui diante de um momento em que a santidade de Deus está executando esse juízo. Não era um mero capricho. Quando esses amalequitas se voltaram contra os israelitas no deserto, eles não estavam se voltando apenas contra as pessoas, mas contra o Deus que era o Senhor desse povo, o Deus Yahvé, o Deus que havia libertado esse povo do Egito, não para que eles morressem no deserto pela mão dos amalequitas. Era oposição contra o Deus de Israel, como Deus havia dito para Saulo de Tarso no caminho para Damasco: você está me perseguindo todas as vezes que você persegue os cristãos, os que carregam o meu nome. Meus irmãos, não era um juízo arbitrário, não era genocídio, como algumas pessoas às vezes leem esse texto e tentam empurrar algum tipo de hermenêutica, de interpretação moderna sobre esse texto. Viu? É por isso que Israel está fazendo o que está fazendo hoje com a Palestina, pastor. É por causa disso aqui. Meus irmãos, não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Isso aqui era um cumprimento de uma promessa antiga de Deus. E Deus esperou séculos. Veja a paciência e a longanimidade do Senhor. Séculos. Mas o juízo do Senhor veio. E Israel aqui, você pode pensar que é realmente muito trágico, que crianças e mulheres e homens morram, mas você precisa se lembrar que o que está em jogo aqui é o fato de que esses pecadores eram a semente contaminada da serpente desde os dias do Éden. Às vezes, se você perder essa linhagem da Bíblia, você nunca vai entender o motivo das guerras santas e justas que aconteciam na Bíblia. Não eram caprichos,
Existe uma linhagem da serpente contaminada pela transgressão, que está em desavença, em inimizade contra a linhagem de Eva, da qual viria o filho da promessa que, Gênesis 3,15 diz que esmagaria a cabeça da serpente. Está na Bíblia. Então, quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo que Deus quis, no caso dos amalequitas, executar em vida um juízo temporal, que é um reflexo do juízo eterno que eles mesmos receberiam, porque o salário do pecado é a morte. Você crê nisso? Você entende isso? O salário do pecado é a morte. Às vezes a gente esquece disso. E Deus, que é santo, é capaz de dizer quando e como Ele quer trazer as consequências do pecado na vida de cada pessoa. É claro, meus irmãos, que hoje em dia nós não estamos mais debaixo dessa ordem do Senhor como igreja. A gente não tem que sair por aí com espada na mão e ativamente promover esse juízo contra os ímpios. Não é a ordem que Deus está dando para a gente neste momento. Mas quando eu leio esse texto, meus irmãos, se a gente tiver o olho correto e o jeito certo, você pode imaginar talvez um juiz que, diante de um criminoso condenado por anos de crimes hediondos, coisa que a gente vê no Brasil, mas esse criminoso sempre consegue escapar da justiça, e o povo e a população que sofre clama: até quando haverá impunidade? Não é o que acontece? Então, quando finalmente a sentença é aplicada, nós não chamamos essa sentença de crueldade, a gente chama de justiça. Justiça é a execução correta da lei do legislador que tem direito sobre essa questão. É assim que nós precisamos ler esses textos. Deus, ao executar seu juízo contra Amaleque, não estava agindo com maldade, mas com justiça. Meus irmãos, é importante que você entenda que Deus julgará o mundo com justiça, lá em Atos 17:31, e isso é o que nos consola hoje, diante da injustiça que a gente vê no mundo. Um dia a conta vai chegar, e nós como igreja podemos orar nesse sentido: Senhor, seja feita a tua vontade, a tua justiça. Nossa luta hoje, meus irmãos, não é contra carne ou sangue, é contra potestades espirituais. Cristo já venceu na cruz sobre toda a inimizade, mas eu e você somos chamados a permanecer firme e perceber que o tal do Amaleque no passado, que era uma pessoa, hoje na verdade representa esse poder espiritual do pecado que muitas vezes nos assedia. Eu e vocês hoje não podemos negociar com esse Amaleque, sabe esse Amaleque da semana, sabe? Essas tentações que querem nos fazer pecar. A gente não pode cultivar amaleques de estimação nas nossas vidas, em nossos corações. Deus nos chama de imediato para você eliminar essas coisas e não brincar com elas. Quando Deus na sua palavra fala com clareza, Ele espera obediência com prontidão. E hoje isso está acontecendo aqui. Você está ouvindo a palavra de Deus, para que os seus ouvidos ouçam a voz do Deus Santo que está falando com você agora pela sua palavra. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a gente vê aqui um ponto bem pequeno, uma questão do pesar de Deus diante da desobediência. Porque o texto diz que então Saul foi lá com os seus mais de 200 mil soldados e investiu guerra contra Amaleque. E ele matou homens, matou mulheres, matou crianças, mas ele não matou o rei dos amalequitas, e também decidiu guardar aquelas coisas mais secundárias como bois, camelos. Tomou os despojos, o texto diz, junto com o povo, e os levou para supostamente oferecerem sacrifício ao Senhor daquilo que seria o melhor. Alguém poderia pensar: poxa, boa tomada de decisão, né, Maria? O cara que é sábio é o cara que toma decisão na hora, né?
Mas o texto nos diz que o profeta Samuel recebe a palavra do Senhor, e o texto diz algo muito duro no versículo 10, veja comigo: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Deus vira para Samuel e fala: arrependo-me de ter constituído Saul rei. A gente lê palavras como essa na Bíblia e fala assim: rapaz, como é que é isso? Como é que Deus se arrepende? A gente não afirma que Deus é soberano e que Ele sabe todas as coisas. Por que a Bíblia diz que Deus está se arrependendo? É claro, meus irmãos, a gente precisa aqui fazer uma distinção na maneira como a gente usa algumas palavras. Muitas vezes a Bíblia vai usar palavras para tentar descrever Deus, aquilo que a gente chama de antropopatia, uma palavra que vai tentar descrever um tipo de sentimento, de decisão que Deus toma. Mas como nós usamos palavras humanas, a Bíblia ela é uma revelação aos homens, para tentar descrever Deus, muitas vezes elas não abarcam a grandeza de quem Deus é. Veja, meus irmãos, o texto diz, o próprio texto nos versículos a seguir diz que Deus não é homem para que se arrependa. O mesmo texto diz. Então, claramente, quando ele fala que ele está arrependido, não é nesse sentido de uma admissão de erro, ou de mudança de conhecimento. Meus irmãos, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus nunca erra, Ele é infalível em todas as suas decisões, em todos os seus decretos. Então, essa palavra arrependimento deve ser interpretada como em algumas traduções aparece, de que pesou no coração de Deus. Algumas das suas traduções vai constar essa expressão, e ela é uma boa expressão. É no sentido relacional, é esse pesar, é essa tristeza da dor diante do pecado. É como lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando Deus, olhando a maldade que havia corrompido a humanidade, e a violência que estava no coração de todos os homens, todo o desígnio dos homens era mal. O texto de Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas a gente sabe que Deus não se arrependeu no sentido de ter criado, mas Ele ficou triste em ver o que o pecado causou ao seu coração santo. Meus irmãos, é porque Deus ele se relaciona em tempo real conosco. Só se entristece quem sente, quem vive o momento com aquelas coisas que acontecem. Mesmo Deus sendo eterno, mas Ele vive cada momento da história de Israel com aqueles e conosco. E é por isso que quando você peca, Deus fica triste. Imagine um pai amoroso que proíbe o seu filho de mexer com fogo, né? Outro dia o Daniel estava me perguntando sobre fogo. Eu falei: que papo é esse, filho? Né? Criança gosta de umas coisas, né? Já aconteceu com você, quer ver fogo. Aí o pai fala: filho, está proibido, não pode. Mas se o filho desobedecer e tentar fazer fogo, pegar um fósforo, insistir, brincar e acabar se queimando, o pai ele não errou a permitir que o filho tenha uma liberdade de fazer as coisas na casa, mas ele fica triste profundamente ao ver a escolha tola do nosso filho, que prefere fazer o que ele pensa que é certo em vez de fazer o que o pai diz para ele fazer. Meus irmãos, é isso que o nosso pecado causa no coração de Deus. Dá uma dor de arrependimento. Se a gente puder falar no campo dos sentimentos, é mais ou menos como se isso acontecesse com Deus. E nós, meus irmãos, precisamos lembrar que Deus é santo e Ele não fica indiferente às nossas escolhas individuais. Talvez você pense assim: nossa, eu sou tão pequeno que Deus nem tem tempo para se preocupar comigo, então se eu fizer um pecadinho aqui, Deus tem coisas mais importantes para cuidar, como a guerra na Ucrânia, a guerra na Rússia, decisões do Trump. Eu não ofendo a Deus, você ofende a Deus, porque você é uma criatura de Deus, criado para a glória de Deus. O que você faz importa, seja a sua obediência ou a sua desobediência. Você não está apenas quebrando uma regrinha, você está ferindo o coração do seu pai. É isso que precisa ser entendido. E graças a Deus, meus irmãos, que ainda que eu fale de forma dura, o caráter imutável de Deus em sua essência e a sua atividade no relacionamento é o que também faz Ele cobrir uma multidão de pecados, porque Ele permanece o mesmo. Mesmo quando a gente muda,
ele não pode ser infiel a si mesmo. Por isso que ele perdoa, por isso que ele salva, por isso que ele ama, por isso que ele restaura, por isso que ele cura. Graças a Deus por isso, porque senão não tinha solução nem para Saul, nem para mim, nem para você. Mas Deus é um Deus que também é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E então, meus irmãos, a gente chega no centro do texto, o terceiro ponto, aonde, e eu quero que isso fique firme na sua cabeça, porque é versículo bíblico: obedecer é melhor do que sacrificar. Repete comigo, fala assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Meus irmãos, quando a gente chega então no versículo 12, na manhã seguinte da batalha começa a conversa, né? Samuel se levantou cedo para procurar Saul, mas alguém vai lá e conta para Samuel: Saul já foi para o Monte Carmelo, porque ele foi lá erguer um monumento em honra a si mesmo. Olha a cabeça de Saul, hein? Fica com Saul aí. Depois ele já seguiu para Gilgal. Então, quando finalmente Samuel vai e encontra Saul, como é que o rei o saudou? Cheio de entusiasmo: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Quando a pessoa já vem com essas palavras, você já sabe que está acusado, né? Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Cumpri a ordem que o Senhor me deu. Samuel nem perguntou nada, já está falando, cumpri a ordem. Mas Samuel ouviu, o texto diz, o balido das ovelhas e o mugir das vacas. Parece pai conversando com o filho, né? É mesmo, você obedeceu mesmo? É. Então por que eu estou ouvindo o seu brinquedinho no quarto fazer? Eu estou ouvindo ovelha. Não era para matar as ovelhas? Eu estou ouvindo vaca. Não era para matar as vacas? Veja bem, é porque o povo, Samuel, o povo é assim, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer um sacrifício ao Senhor teu Deus, mas o resto nós destruímos. O resto a gente destruiu. E Samuel o interrompeu e falou: para. Eu vou falar para você o que Deus me falou ontem à noite. Foi isso que Samuel disse. Ele falou: fala então. E Samuel fala: veja, Saul, você pode se achar pequeno, mas Deus te ungiu rei sobre todo esse povo de Israel. Foi com grande honra que você recebeu esse chamado. E ele te enviou numa missão clara, a ordem era cristalina: vai e destrói totalmente tudo, esses pecadores, pai, mãe, filhos, os amalequitas, faça guerra contra eles até eliminá-los. Por que então você não obedeceu ao Senhor? Por que você lançou mão dos despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul tentou se defender: mas eu obedeci ao Senhor. Eu obedeci ao Senhor. Eu fiz a missão que Ele me deu. Eu destruí os amalequitas. Eu apenas poupei Agag, o rei deles. O povo, porém, trouxe o melhor dos animais, mas foi para sacrificar ao Senhor teu Deus, em Gilgal. Qual o problema nisso? Não foi uma boa coisa? Então Samuel declarou com firmeza essas palavras que ecoam até hoje nas Escrituras, meus irmãos: acaso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto se obedeça a sua voz? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que oferecer gordura de carneiro. Porque na verdade, Samuel vira para ele e fala: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. E se você rejeitou o Senhor, também o Senhor te rejeita como rei. Meus irmãos, veja como Saul tentou disfarçar a sua desobediência como se fosse obediência. Veja como ele deforma a verdade, conta meias verdades. Eu fiz 95% do que você me falou. Ergueu um monumento a si mesmo, justificou o erro tentando usar linguagem religiosa, foi para sacrificar o Senhor. Veja, meus irmãos, não é que Deus despreza sacrifícios. É claro que se ouve um texto como esse, melhor é obedecer do que o sacrifício. Deus despreza sacrifício? É claro que não.
A questão é que o coração de quem sacrifica, porque o sacrifício é só uma coisa externa, mas o coração de quem sacrifica é o que mais importa para Deus, porque é um sacrifício do coração. Quando Deus mandou os israelitas circuncidarem, Ele falou para Abraão: Abraão, pega todos os filhos nascidos das tribos de Israel, até o 8º dia de todas as tribos, e você vai cortar o prepúcio deles fora. Era um mandamento de Deus. A circuncisão era um mandamento, era um sinal e selo de aliança para marcar aquelas pessoas como membros do pacto. Mas lá em Êxodo 30, Deus fala que a verdadeira circuncisão não é a da carne externa, mas a circuncisão do coração. O grande objetivo do sinal externo era para tentar apontar para a realidade do sinal interior, coração. Sacrifício feito do lado de fora, mas sem fé interior, sem arrependimento de dentro, é vazio. Religião sem obediência é teatro, meus irmãos. Cerimônia sem devoção é insulto a Deus. Samuel foi além, você percebeu que ele falou que na verdade não tem neutralidade nisso? Ele chamou de rebelião, ele falou que essa rebelião e teimosia não era só defeito de caráter de Samuel. Samuel, tudo bem, não tem problema, é um defeito do seu caráter. Não, ele chamou de idolatria e feitiçaria. Rebelião e teimosia, idolatria e feitiçaria, eram 2 pecados pelos quais quaisquer israelita seria passível de pena de morte. Por quê, meus irmãos? Porque o rebelde, ele substitui Deus por si mesmo, não a vontade do Senhor, mas a minha vontade. E Deus usou o mesmo peso e a mesma medida. É isso então, Saul? É assim que você quer fazer? Então tá, eu vou usar o mesmo sistema com você. Eu também te rejeito. A partir de agora você não é mais rei. Meus irmãos, em janeiro de 2019, o Brasil acompanhou uma das grandes tragédias da nossa história recente. E eu não sei porquê, meus irmãos, eu tenho uma coisa, eu já falei para vocês, já confessei esse pecado, eu tenho uma coisa meio mórbida em mim. Quando tem vídeo de tragédia, eu adoro assistir essas coisas, né? Tsunami no Japão, eu fico de olho. Teve tsunami na Rússia agora, eu já fiquei de olho, eu fico vendo. Mas eu lembro que aquele pegou comigo, o rompimento da barragem em Brumadinho. Tem 6 anos atrás, lá em Minas Gerais, mais de 270 pessoas perderam a vida, vidas, famílias, histórias, casas soterradas na lama. Quando os bombeiros começaram a cavar, e eu lembro que os jornais estavam fazendo matéria todos os dias, então todo dia a gente tinha atualização dos vídeos e das notícias. Era trágico, meus irmãos, tudo debaixo de lama. O que é mais chocante dessa tragédia é que ela poderia ter sido evitada. Segundo a investigação, os relatórios técnicos já alertavam para risco de rompimento. E a empresa responsável pela barragem já tinha recebido instruções claras do que ela precisava fazer, ou precisava ter feito para garantir a segurança das pessoas. Mas o que a empresa fez? Em vez de obedecer plenamente, optou apenas por algumas pequenas medidas paliativas, que obviamente não resolveram o problema. Não fizeram tudo o que era necessário, apenas parte do que parecia ser suficiente, e isso causou a morte de 270 pessoas, um resultado devastador. Meus irmãos, veja, obediência parcial é desobediência completa. Deixa eu repetir, obediência parcial para Deus é desobediência completa. Deus não te pediu 20, nem 30, nem 50, nem 70, nem 90, nem 95, nem 99. Ele te pediu 100%. O que Deus quer de nós é 100%. Quando eu e você decidimos ouvir parcialmente a palavra de Deus e atender parcialmente ao mandamento do Senhor, esses destroços parciais do pecado é como deixar o Amaleque vivo em nossa vida. Matei todo mundo, mas deixei só o rei vivo, o rei dos amalequitas. Então, na prática, o que começa a acontecer com a nossa vida é que esse rei se manifesta quando a gente tolera mentirinhas. Não, eu não sou um mentiroso,
Eu não sou mentiroso, eu só conto umas mentirinhas. Quando a gente começa a cultivar ressentimento, não, eu não sou uma pessoa com raiz de amargura, nem rancoroso. Então um ódiozinho de vez em quando faz bem. Quando a gente começa a justificar pequenas impurezas, que não tem nada de pequeno, mas a gente fala, mas todo mundo faz. Eu não estou cometendo um adultério, eu só estou, eu sozinho no banheiro, nutrindo o meu corpo. Tudo isso revela coração dividido. E meus irmãos, isso se aplica à vida religiosa também. Quando você vem à igreja e canta, e oferta, ou serve, e essas coisas são boas, tá? É óbvio que essas coisas são boas, mas se o seu coração não for obediente, Deus chama isso de vazio. Quantas vezes, talvez até hoje à noite mesmo, ou hoje pela manhã, você foi começar o culto, mas o seu sentimento era apenas de cumprir um rito, uma obrigação, mas Deus queria a obediência do seu coração. O cristianismo não é sobre cumprir rituais, mas é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É sobre obedecer ao Senhor, se eu digo que eu amo ao Senhor. Então, se no domingo eu levanto a mão para cantar louvores, mas em casa eu vivo em rebeldia contra Deus, eu tenho cultos dicotomizados, que não é culto verdadeiro. A minha vida tem que ser um culto, na escola, no trabalho, na igreja, individualmente, com a minha família, em todos os lugares. Toda vez que você e eu preferimos a nossa vontade à vontade de Deus, nós estamos erguendo um ídolo. E o nome desse ídolo é nós mesmos. Nós mesmos. Ídolos. Isso vale no casamento, acompanhando a gente conversando sobre a questão do aconselhamento bíblico esses dias. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos essas opções pela obediência parcial, que na verdade é desobediência total, quando uma pessoa diz, eu só perdoo se você fizer tais e tais e tais pecados contra mim, mas eu sou incapaz de perdoar se você cometer tais e tais e tais outros pecados. Meus irmãos, isso não serve, tá? Isso não serve. Tem gente que já desiste disso, fala, eu não vou perdoar mesmo que Deus me mande, como eu ouvi uma vez. Eu não vou perdoar mesmo que Deus me mande. No trabalho, quando você decide trapacear em alguma coisa, mas é só para sobreviver, pastor. Eu tenho que botar comida em casa. A rebelião, meus irmãos, não é só teimosia, é idolatria, e ela precisa de arrependimento imediato. O texto termina, meus irmãos, esse texto firme termina dizendo que e eu não consegui formular o ponto da forma como eu gostaria, então eu vou falar com as minhas palavras, presta atenção. Para que essa obra aconteça na nossa vida, Amaleque precisa ser rejeitado e Jesus precisa ser coroado. Seria algo parecido com isso. Tem que ter uma inversão, tem que ter uma troca. Porque então Saul reage como talvez todos de nós reagiríamos. Meu Deus, olha o que eu fiz contra o Senhor, perdoa-me, eu pequei, eu fiz. Saul reconhece, não era para eu ter feito isso, perdoa-me, Senhor. E não há nada, meus irmãos, que diga que Deus não poderia ter perdoado Saul nesse momento. A leitura do texto natural poderia até nos levar a entender que Deus até perdoou Saul, porém a consequência do pecado dele já estava feita. Saul reconhece ali mais ou menos o seu pecado, mas é curioso, meus irmãos, que mesmo reconhecendo superficialmente o seu pecado, o maior medo dele não é ter entristecido a Deus, e sim perder o prestígio diante das pessoas. Olha o versículo 30 e olha o que ele acaba fazendo. Então disse Saul, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Samuel, quando ele pediu a primeira vez, Samuel falou, não vou voltar com você porque Deus te recusou. Aí ele pede de novo, volta, mas volta para não perder minha honra diante aqui do pessoal, dos anciãos, sabe, vai ficar mal para mim. Samuel acaba indo com ele para ele adorar a Deus. Mas você vê o temor de homens, você vê a preocupação dele.
Parece que a ficha ainda não tinha caído, de que ele não só perdeu o reino, ele perdeu aquela honra que deveria ser própria dos filhos de Deus. E acontece uma coisa muito curiosa, meus irmãos, porque o texto diz que quando Samuel está saindo, ele vai lá e agarra na orla do manto e acaba rasgando a roupa de Samuel. Samuel olha para aquilo e fala assim: também agora Deus rasgou de diante de ti o teu reino. Rompeu, já era. Mas, meus irmãos, talvez você e eu possamos pensar que esse texto termina por aí, com a dura mensagem de que Deus não pode ser manipulado, e isso é verdade, Deus não pode ser manipulado. Se tem alguma coisa que eu gostaria muito que isso saísse claro da nossa cabeça hoje à noite aqui, é que Deus não pode ser manipulado, meus irmãos. Deus não é homem para voltar atrás. Mas isso também fazia parte do plano de Deus. Desde a eternidade, meus irmãos, o rei que Deus havia determinado para o seu povo não era esse rei. Você precisa se lembrar da história. Esse rei Saul era o rei que o povo queria. E toda vez que o povo quer um rei segundo seus caprichos e propósitos, é isso que acontece. Toda vez que a gente faz um rei segundo a nossa imagem e semelhança, ele vai ser faltoso, egoísta e idólatra segundo a nossa imagem e semelhança. Mas esse nunca foi o rei que Deus tinha para Israel. A declaração que Samuel faz para Saul aqui é: virá um outro após ti, que ele é melhor do que você. Já imaginou você ouvir um negócio desse? E eu sei que semana que vem começa a saga de Davi e Golias, Davi e seus adversários. Vai ter muita história de Davi e Batseba. A gente vai ver muito o rei Davi daqui para frente. Mas se você está lendo a Bíblia corretamente, você sabe que Davi também não daria conta do recado. Davi também, ainda que fosse um tipo de um rei com aspirações muito melhores, ele mesmo falharia. E, meus irmãos, o texto, ainda que ele não vá concluir toda a história para a gente hoje, e aqui eu estou acabando o meu sermão, mas ele dá uma dica para a gente, de que o homem melhor que viria depois de Saul, tinha a ver com uma coisa que ainda restava fazer por parte de Samuel. Samuel manda chamar Agag. Vem cá, Agag. E o texto diz, nos versículos 30 e diante, que Agag foi todo confiante, né? Já agora eles não estão pensando mais em morte. Estou tranquilo. E Samuel faz aquilo que era esperado do povo desde o início. Ele pega uma espada, e o texto, literalmente o hebraico aqui é tão violento. A gente tem a palavra em português despedaçou, mas você poderia traduzir como trucidou, esquartejou, diante de todo o povo. Você imagina um profeta, já imaginou eu como pastor pegar com a espada, tchá, 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 na frente de todos. Porque, meus irmãos, desde o princípio, ao matar aquele povo, havia uma lei em Deuteronômio que dizia que aquele ato era como se fosse ofertado em sacrifício ao Senhor. A morte dessas pessoas era o salário do pecado, era um sacrifício necessário, porque o salário do pecado é morte. Um rei precisava morrer, mas eu e você sabemos que a morte de Agag em si não seria suficiente para apaziguar a ira santa de Deus sobre a vida de todo o seu povo. Você sabe disso? Você sabe que se dependesse só da morte de Agag, eu e vocês hoje à noite aqui, ainda estaríamos debaixo da ira santa de Deus. Todos nós andaríamos perdidos e sem esperança, como ovelhas sem pastor, como tantos que eu e você conhecemos nesse mundo, que estão tentando ser salvos pelas suas próprias obediências parciais, que para Deus não passam de trapos de imundícia. Toda vez que seja um descrente, ou supostamente um crente, acha que a sua obediência religiosa, social, profissional, financeira, pode fazê-lo apresentar-se diante de Deus como um cartão de visita. Senhor, em teu nome,
Apartai-vos de mim, desobedientes parciais, ou desobedientes totais. Meus irmãos, era necessário um rei, que fosse semelhante a nós em todas as coisas, porém sem pecado. Um sacrifício aprazível, de alguém que de uma vez por todas pudesse solucionar o problema. E meus irmãos, deixa eu tentar abrir só um pouquinho meu coração com vocês aqui. Quando eu preguei em Malaquias, eu tive que pregar um sermão que mexeu muito comigo. E esse texto também, ele me confrontou muito ao longo dessa semana, meus irmãos. Teve um gostinho de Malaquias para mim. Porque eu me vi em Saul. E o texto me levou a enxergar o tamanho desse buraco da desesperança, todas as vezes que o Mateus, na cabeça dele, tenta se convencer de que ele vai ser salvo por ser pastor, ou por ser religioso, ou por ser marido da Débora, ou pai do Daniel, ou pai da Melissa, qualquer coisa que eu acho que seja digna de mérito. E aí eu leio esse texto, e a única resposta que eu posso dar, meus irmãos, é a resposta de Isaías no capítulo 6, ai de mim, porque eu sou pecador, e os meus lábios são impuros, e eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Saul é você, e você é Saul. Saul sou eu, e eu sou Saul. E é por isso que o Evangelho brilha cada vez mais lindo, meus irmãos. Textos como esse são textos duros, para deixar a glória do homem desvanecer, mas a glória do Deus de Israel crescer. Considere isso. Considere que não havia nenhuma esperança para mim e para você, mas Deus decidiu mandar o obediente Filho de Deus no meu e no seu lugar. Você já imaginou Jesus, crianças, como é que Jesus era? Crianças, vamos pensar sobre Jesus. Quando ele tinha a idade de vocês, o pai e a mãe dele falavam assim: Jesus, para com o seu dever agora, porque está na hora de arrumar a sua cama. Jesus falaria: sim, papai, sim, mamãe. Era alegria para ele fazer isso. Jesus, papai está cansado hoje, eu não vou conseguir terminar de concluir aquele trabalho de carpintaria. Você pode me dar uma mão, filho? Claro, papai. Sim, é minha alegria fazer essa vontade. Enquanto tantas crianças na vida estavam tendo outras diversões, Jesus, o filho obediente em quem o pai se compraz, estava no templo falando sobre a lei de Deus, com os doutores da lei, e eles estavam dando ouvido a esse menino, que tinha prazer em falar obedientemente do seu pai. Por isso que eu e vocês, meus irmãos, não devemos desprezar o perfeito louvor que pode vir da boca das crianças, tá? Porque não é uma questão de idade, é uma questão de fé. Fé. E ao longo de toda a vida de Jesus, eu quero que você ouça o que eu vou falar agora. Ouça. Não é só que aprouve a Jesus obedecer o Pai, como se fosse um fardo cansativo e um mal necessário. Ele amava a obediência. Ele tinha deleite, ele tinha alegria. Porque ele sabia que o fim da obediência é a glória de Deus e o benefício dos pecadores. Jesus amou a vontade do Pai a ponto de se lançar na cruz, de morte verdadeira, de sangue verdadeiro, para que os desobedientes fossem feitos neles filho de Deus, e que nós tivéssemos a oportunidade, uma vez que Ele cumpriu essa lei em nosso lugar, de agora nós mesmos obedecermos essa lei, não por fardo, não por tristeza, mas como quem faz com alegria. A maior alegria que pode existir na vida de um ser humano, além de ser salvo por Deus, é pegar a palavra do seu Deus e ler a palavra do Pai e falar assim: a tua lei é o meu prazer. Santificar-se é o que eu mais quero. Amar a Deus e os meus irmãos é a minha alegria. Ser como Jesus, no anseio de fazer a vontade do Pai, de coração. Isso se aplica a tudo, meus irmãos. Marido e mulher podem fazer isso com o outro, começando hoje à noite. Eles podem perdoar, eles podem amar, eles podem ser fiéis um ao outro, não porque o outro faz por onde, eu vou amar você, mas porque você está fazendo, não, porque é grato a Deus, e é mandamento.
honra o outro, submeta-se ao outro. É mandamento, você não precisa que o outro faça a parte dele, faz a tua. Começa dando exemplo. Não espere o outro ser fiel para você ser fiel. Deus já é fiel, então seja fiel. Obedeça, viva com integridade, faça uma escolha ética, uma decisão. Senhor, eu não quero ser como uma massa de desobedientes, eu não tenho esse direito sobre a minha vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, em obediência ao Filho de Deus. Essa é a alegria, meus irmãos. Então a gente obedece, por exemplo, e nega o pecado secreto, não por causa do pega mal se descobrirem. A gente o faz porque o Pai que nos vê em secreto também nos recompensa em secreto. Então quando eu escolho trocar uma atividade do mal por uma atividade do bem, como por exemplo entrar para o meu quarto, fechar a porta em vez de só concluir aquela série que estava pendente, orar ao Senhor que me vê em secreto, a Bíblia diz que o Pai que vê em secreto recompensa em secreto. Meus irmãos, a obediência é tão boa, que Deus nem precisava, mas ela é tão boa, que ela nos abençoa. Ela traz frutos, traz alegria, nos livra do temor da morte e nos coloca alinhados com o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de um sistema de compensação. Deus já compensou tudo. O Filho regulou a balança quando Ele morreu e ressuscitou por você. E hoje pela manhã o reverendo Luciano terminou o sermão dele, fazendo basicamente um apelo evangelístico para todo mundo que estava aqui. E eu quero apenas dizer, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então lembre-se que Ele é o Senhor da sua vida. Viva para o Senhor, por meio do poder e da graça do Senhor, que assim como Ele falou com Josué, Ele fala com você hoje. Ele fala, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que você for. Amém? Baixa a sua cabeça nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, Deus amado, a mera expressão exterior da nossa adoração não significa nada para Deus se ela não envolver o nosso coração. Não há nada, Senhor, que nós possamos fazer para tentar apaziguar a satisfação do Senhor. Os nossos sacrifícios são impróprios, mas o Senhor exige e se deleita na submissão da vontade humana à sua palavra. E muito obrigado, Senhor, porque Jesus entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar, e por isso Ele se sacrificou por nós. A obediência de Jesus demonstrou o amor dele a Deus. E agora, Senhor, nós que cremos em Jesus, como também aprendemos hoje pela manhã, podemos obedecer em amor, em resposta do amor. Senhor, nos ajuda a amar a obediência de Jesus, a nos deleitarmos nessa obediência, a valorizarmos essa obediência e a buscarmos ativamente e plenamente essa obediência pela graça de Cristo nas nossas vidas. Seja o nosso prazer, Senhor, seja o nosso deleite, seja o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós vamos